Um feliz sábado, Lighthouse. Que bom estar com você aqui mais uma vez. A semana se passou para mim, passou muito rápido. Eu não sei se para vocês passaram muito rápido. Passou? Muito rápido. Muito rápido. Mas graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. Deus nos chama para ser fiéis. Fiéis a Ele em toda prova, em qualquer circunstância. E a Bíblia diz assim: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Essa música fala sobre fidelidade. E nós vamos cantar agora Fiel a toda prova. Paro pra pensar nos desafios deste meu viver. Paro pra ouvir o que a voz de Deus quer me dizer. São tantas as pressões que tenho que enfrentar, mas bem acima delas sei que está meu Pai. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou meu coração. Posso triunfar, conheço alguém que já venceu por mim. Posso me apegar à forte mão de um Deus tão grande assim. Em meio à provação, começo a louvar, e seu poder do alto vem me alcançar. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou meu coração. Deus poderoso, Pai tão grandioso, envie em meu auxílio seu anjo mais poderoso. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande, ao amor tão grande, ao amor tão grande que um dia inundou meu coração. Que bom é sermos fiel a toda prova, em qualquer circunstância. Deus está chamando você e a mim para sermos fiéis a Ele. Here I am to worship. Se você está aqui para louvar o nome de Deus e bendizer glórias, louvores e hosanas, cante essa música, Here I am to worship. Cantemos todos juntos? Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Todos fortes. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am
to me. King of all days, you so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Olá, pessoal. Quero compartilhar com vocês, nessa manhã de sábado, um belo texto que se encontra no livro de Jeremias, bem conhecido de todos nós. O texto que fala sobre o vaso do oleiro. O texto diz que a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo lhe bem pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Interessante que Deus estava querendo ensinar a Jeremias uma grande lição. E a lição que Deus ensinou a Jeremias no final é a lição que Ele quer ensinar hoje a nós. Deus teve que levar Jeremias até a casa de um oleiro para mostrar para ele, na simplicidade do trabalho de um oleiro, de como Ele pode também fazer conosco. O oleiro estava ali restituindo um vaso, moldando um vaso, e de repente o vaso se quebra. E novamente ele pega aquele vaso, restitui aquele vaso, coloca talvez mais barro e renova aquele vaso quebrado, tornando agora sim um vaso de valor, um vaso perfeito. E essa é a palavra que Deus traz hoje a nós, no mundo tão conturbado que vivemos. No mundo onde as influências estão quebrando a vida de muita gente. Talvez eu esteja falando hoje para você que está com o vaso da tua vida quebrado, precisando ser restituído. Um vaso que talvez outrora foi perfeito, mas que por alguma razão foi quebrado. E você talvez buscando consertá-lo pelas suas próprias forças não tem conseguido. Então eu te convido, amigo,
a pensar nesse texto. Por que não deixar Deus reconstituir a tua vida, reconstruir o vaso da tua vida? Porque só assim o vaso da tua vida poderá ser perfeito como Deus quer. Nós sofremos porque achamos que nós podemos reconstituir nossas fraquezas, nossa vida, os problemas, resolvê-los da nossa forma. Mas a verdade é que a lição aqui de Jeremias fala que somente Deus, quando Ele quer, Ele pode restituir. E eu quero te convidar nessa manhã para que nós possamos suplicar o poder daquele que pode mudar o vaso de nossas vidas. Se o vaso da tua vida está assim, amigo, eu te convido agora, a todos vocês que aqui estão nos ouvindo, para que possamos buscar este poder que pode mudar e transformar e fazer o vaso das nossas vidas um vaso novo. Eu te convido agora para que possamos orar juntos. Querido e maravilhoso Deus, Tu és o oleiro supremo. Obrigado por essa lição que Tu nos deste através do profeta Jeremias. Mostraste claramente que Tu és capaz de restituir o vaso quebrado de nossas vidas. Pai, hoje se encontram pessoas aqui que talvez que estejam passando por essas dificuldades, estejam sofrendo, carentes da Tua força, carentes da Tua restituição. E nesta oração nós Te suplicamos, ó Deus, para que as Tuas mãos possam consertar o vaso quebrado de nossas vidas. Querido Deus, precisamos de Ti. Ensina-nos a lição de dependermos de Ti, porque só em Ti nós vamos prosperar, só em Ti nós vamos vencer. Só em Ti, Senhor, nós teremos a salvação que tanto buscamos. Querido Pai, obrigado por esse dia maravilhoso que nos dás a oportunidade de nos encontrarmos contigo. Faça o Teu querer em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra, os erguerei de novo, ainda neste tempo, como sou povo que pede por renovo, em nome de Jesus. Bom dia, bom sábado, que bom poder falar com você novamente, que bom que você nos recebe em sua casa. Lembrando a você que nos segue pelas redes sociais, não se esqueça, vá lá, ative as notificações, nos siga, compartilhe o nosso canal, vamos espalhar essa mensagem de esperança. E sempre que alguma coisa estiver acontecendo, algum evento na nossa igreja, você estará recebendo a notificação no seu computador, no seu smartphone, você poderá acompanhar conosco as nossas atividades. Como foi falado semana passada, no próximo sábado nós já estaremos retornando às nossas atividades aqui na igreja. Então, para você que está fazendo planos de vir estar conosco, venha, se prepare, vai ser um momento muito agradável poder rever muitos de vocês. A igreja estará aberta a partir das 10h30 da manhã, ok? 10h30 é quando nós abriremos as portas para você poder entrar no nosso santuário. O culto começará às 11 horas, a ser transmitido também às 11 horas, ok? Então, quem estiver vindo ou quem estiver em casa vai poder acompanhar a partir das 11 horas aqui pelo Facebook. Mas a igreja estará aberta para as pessoas que chegarem mais cedo, mas somente a partir das 10h30 da manhã. E a gente espera poder ver a todos que for possível nesse próximo sábado.
será muito bom termos novamente o nosso culto acontecendo aqui na nossa igreja, tá bom? Tá ouvindo a musiquinha acontecendo aí? Então, criançada, tá na hora do momento da criança. Olá, amiguinhos, tudo bem? Eu sou a Alice, eu tenho 6 anos e hoje eu vou contar mais uma história. A história se chama assim, Estou Ouvindo. Verso está em 1 Samuel 3:9. Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. A mensagem é: ouvirei e responderei quando Deus me chamar. Quando Samuel era grande, ele morou lá no templo e sua mãe visitava todos os dias. E aí, quando chegou a noite, ele dormiu bem quietinho. E aí já estava dormindo também. E aí, ele escutou uma voz: Samuel! Samuel! Aí ele foi lá pro quarto de Eli. Ele falou assim: estou aqui, você me chamou, volte para a cama. E aí, falou mais uma vez: Samuel, Samuel. Foi de novo lá. Eu estou aqui, volte para a cama. Samuel, Samuel. Eu estou aqui, volte para a cama. Samuel, Samuel. E ele falou assim: eu estou aqui. Quando que você ouvir mais uma voz, fala assim: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Samuel, Samuel. Fale, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. E aí falou algumas palavras. E aí, quando que chegou de dia, ele falou as palavras que Deus tinha falado. E o profeta ele falou assim: não se esconde. E aí, foi essa história. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado pelo esse dia, nos abençoe pela essa noite. Que Samuel obedeça muito sua mamãe e o profeta Eli. Eu quero que você cuide de todas as pessoas que estão aqui. Em nome de Jesus, amém. Quando eu chorei e as lágrimas caíram, o coração cansado se tornou. Fiquei ali sozinho, silêncio. Você chegou, então me abraçou. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar, planar.
aqui a luta continua. São corações cansados de chorar, mas quando estou contigo eu fecho os olhos e posso ver o céu a me esperar. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar comando pelo mar. Foi no alto dos seus olhos que eu aprendi. Sou forte pra lutar. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar comando pelo mar. Foi ali no alto dos seus ombros que eu aprendi. Sou forte pra lutar. Que eu aprendi. Sou forte pra lutar. Muito obrigado a todos que participaram no culto dessa manhã. Que Deus continue abençoando cada um de vocês com o dom e o talento que Deus os concedeu. Vamos retomar nossas meditações no Evangelho de João. De todas as analogias que nós encontramos de Jesus, até as que ele faz de si mesmo, as comparações que ele faz de si mesmo, e aquelas que podemos inferir até do próprio texto de João, nenhuma delas é mais forte, é mais poderosa do que aquela que encontramos no capítulo 10, quando Jesus se compara a um bom pastor, ou ao pastor de ovelhas. Nós ouvimos e temos visto durante nosso estudo do Evangelho de João, que em cada capítulo nós encontramos algum tipo de comparação que Jesus faz de si mesmo. Ele se apresenta como sendo a luz do mundo, o pão da vida, a água da vida. Nós vimos também que ele é o grande médico, ele é o defensor dos fracos, é o grande professor. Mas quando chegamos no capítulo 10 de João, nós encontramos aqui realmente uma demonstração clara do que é o ministério de Jesus. O que significava e representava para as pessoas daquela época e para nós hoje, o real ministério de Jesus. E é por isso que ele se compara dizendo, eu sou o bom pastor. O texto está no Evangelho de João, capítulo 10, o verso 11. Nós encontramos e diz exatamente assim, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Vamos entender o contexto em que esse texto foi falado e foi escrito por João. O capítulo 10 é um desdobramento do capítulo 9. O acontecimento aqui do capítulo 10, ele está na sequência do que aconteceu há pouco tempo, ali no capítulo 9 que estudamos semana passada, quando Jesus se apresenta sendo a luz do mundo. Ou seja, ele havia encontrado o cego, havia realizado o milagre de que o cego voltasse a ver, havia feito um sermão, mas ele continuava ali na região do templo, quando novamente as pessoas ao redor deles estavam ali ouvindo Jesus falar, e ele aqui no capítulo 10, ele faz um sermão, um grande sermão, um lindo sermão. E é nesse contexto desse sermão que ele usa a imagem de uma profissão que era tremendamente conhecida de cada uma daquelas pessoas que estavam lhe ouvindo, a figura do pastor de ovelhas. Quando Jesus usa essa figura, a figura do pastor de ovelhas,
ficava muito claro para os ouvintes de Jesus todas as referências que Jesus fazia, todas as indicações, todas as comparações. Porque o pastor de ovelhas era uma profissão tremendamente conhecida em Israel naqueles tempos. Aliás, a profissão de pastor de ovelhas foi a profissão de vários personagens bíblicos, entre eles o grande rei Davi, entre eles o grande libertador Moisés, foram pastores de ovelhas. Sem contar que a vida e a rotina de um pastor de ovelhas era tremendamente conhecida de todos. Não era uma profissão digna, não era uma profissão que as pessoas ficavam ricas, ninguém ficava rico sendo pastor de ovelhas, mas era uma profissão conhecida, era uma profissão que demandava muito trabalho, muita dedicação, e é nesse contexto, então, para aquelas pessoas que Jesus se demonstra ser o bom pastor. Lógico que o impacto que os ouvintes de Jesus tiveram ao ouvir o sermão todo aqui do Evangelho de João, no capítulo 10, lógico que o impacto é muito maior do que é para nós hoje, que moramos aqui no Ocidente, que a figura do pastor de ovelhas, ela praticamente não existe para nós. Mas nós podemos, através de estudo, de pesquisa, entendermos cada uma dessas comparações e vermos o quão importante esse texto é para entendermos o ministério de Jesus no meio de nós, entre os seres humanos. Na realidade, Jesus, se nós pegarmos o capítulo 10 de João, nós podemos dividir esse capítulo em 3 grandes seções, em 3 grandes partes. E em cada uma dessas 3 partes, Jesus usa um título que causava vamos dizer assim, um certo constrangimento para os fariseus. É quando ele usa o termo eu sou. Nessas 3 seções distintas, Jesus diz eu sou. A primeira é quando ele se compara à porta, ele fala, eu sou a porta do aprisco. Os pastores de ovelhas, não, como eu disse, não eram pessoas ricas, e em muitos casos, os apriscos, ou o lugar aonde as ovelhas ficavam para passar a noite, eles eram coletivos. O aprisco podia ser feito de pedras, né, como um muro de pedras ou de madeira, com uma abertura que ficava bem à frente, por onde as ovelhas passavam. E, de acordo com a história, nos fala de que o aprisco não tinha uma porta. O próprio pastor era quem dormia à porta do redil, à porta do aprisco, para proteger as suas ovelhas que estavam passando a noite no aprisco. Por isso que eu disse que a rotina de um pastor de ovelhas demandava muito trabalho, porque às vezes ele tinha que dormir lá no campo com as suas ovelhas. Às vezes eles tinham que levar as suas ovelhas para pastagens que eram distantes da sua casa, e lá era mais complicado retornar para casa, para onde ele vivia, era melhor ficar lá no meio do pasto, no meio do lugar onde as ovelhas estavam, e eles dormiam à porta do aprisco. Ou seja, eles eram a proteção das ovelhas. Eles dormiam ali para evitar que algum predador ou algum ladrão fosse até o redil prejudicar as suas ovelhas. Então, quando Jesus se compara à porta, ele diz, eu sou a porta. Ele quer dizer para mim e para você, de que é Ele que nos permite entrar no seu rebanho. Ele é a porta. Porta significa passagem. Você passa para dentro de algum lugar. E Ele é essa porta que dá a mim e a você a oportunidade de fazer parte do seu rebanho. E uma vez que estamos no seu rebanho, Ele se torna a porta que vai nos proteger, que será a nossa garantia de segurança. Assim como o pastor de ovelhas era para as suas ovelhas, assim Jesus é para comigo e para com você, que fazemos parte do rebanho dele. Esse rebanho que agrega ovelhas, que traz para dentro da segurança do seu aprisco, e ali ele se torna agora o nosso protetor. Percebe que quando Jesus usa essa imagem de ser a porta, quão impactante foi para as pessoas que ouviam?
porque elas sabiam da importância que o pastor de ovelhas tinha quando ele passava a noite dormindo à frente do redil, sendo a porta, sendo a proteção, a única proteção para as ovelhas. Percebe como o impacto foi grande para eles? Mas esse mesmo convite é feito para mim e para você. É quando Jesus diz assim: eu sou a porta que irá proteger a sua vida se você fizer parte do meu rebanho. Mas ele não para por aí, ele continua. Foi um sermão longo, como eu disse, foi um sermão que demorou muito tempo. As pessoas que estavam ouvindo não entenderam muito bem o que Jesus estava querendo dizer quando ele começa o capítulo 10, quando ele fala da porta, que eu sou a porta. Eles não entenderam, pediram para ele explicar, ele volta a explicar, ele vai mais fundo, e agora então ele usa a figura, eu sou o bom pastor, o verso 11 que lemos, eu sou o bom pastor. O que significa ser o bom pastor? Se existe o bom pastor, fica nítido que existe o mau pastor. E aqui no texto, ele é identificado como sendo o ladrão, o saqueador, aquele que vem para roubar, aquele que vem para trazer dor, que vem para trazer destruição, aquele que só quer o interesse, aquele que só quer ganhar em cima. E Jesus diz, esse é o mal. E ele nitidamente identifica aqui o inimigo, como sendo aquele que só quer se aproveitar das ovelhas, é aquele que traz a dor e a destruição, ao passo que ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor. Então, se ele é o bom, o seu inimigo é o mal. E é por isso que ele se coloca como sendo o nosso protetor, aquele que protege a cada um de nós. Mas ele fala aqui no texto que o bom pastor é aquele que resguarda a vida e protege a vida da ovelha. O mau pastor só quer se aproveitar. O bom pastor, Jesus, o Cristo, o ungido, o Salvador, ele sabe da importância que ele tem para as suas ovelhas. Quando Jesus fala isso para as pessoas que estavam ouvindo, elas sabiam de que muitas vezes, lá nos campos, quando os pastores estavam com seus rebanhos, ele tinha que ser muito cuidadoso no trabalho dele, porque a vida da ovelha dependia da diligência e do envolvimento do pastor no processo e no trabalho. Se o pastor fosse negligente com o seu trabalho, no seu papel de ser um pastor de ovelhas, a vida da ovelha corria risco, porque as ovelhas são animais frágeis, elas se perdem facilmente, elas não têm uma boa visão, elas não conseguem enxergar muito longe, então elas se perdem facilmente. Se o pastor não é diligente no seu trabalho, se ele não é esforçado, se ele não é competente, se ele não está preocupado com cada mínimo detalhe da rotina do dia, ele pode perder uma ovelha, porque a vida da ovelha depende da entrega do pastor ao seu trabalho. E agora Jesus, virando-se para ele, diz, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Assim como a vida da ovelha dependia da diligência e da competência do pastor, todos sabiam quão profundo era a entrega de um pastor em cuidar do seu rebanho. Todos sabiam que o pastor, muitas vezes, ele dedicava a sua vida àquilo. Ele negligenciava muitas vezes a família, a convivência com os amigos, e a vida dele era devotada para o seu rebanho. E aqui Jesus faz uma analogia clara de qual era a sua obra. A sua obra era, através da sua vida, proteger o seu rebanho. E é por isso que ele pode ser chamado de o bom pastor, porque ele é o único que pôde dar a vida para que as suas ovelhas tivessem segurança. Mas vamos voltar a esse tema daqui a pouco. Eu quero falar
da terceira comparação que Jesus faz de si mesmo, aqui no capítulo 8, no capítulo 10, desculpa, do Evangelho de João. Porque aqui, como eu disse, são três. Ele disse no começo que ele era a porta, depois ele disse que ele é o bom pastor, e agora ele vira-se para os líderes que estavam ali, e faz a sua terceira afirmação. É curioso que essa terceira afirmação, que encontramos no capítulo 10, ela foi feita 2 meses e meio depois do que ele havia feito o sermão anterior. Porque no sermão anterior, aqui no capítulo 10 ainda, quando ele afirma ser a porta e o bom pastor, ele está na festa dos tabernáculos, com todo aquele acontecimento que nós vimos até aqui agora, a mulher pecadora, o cego de nascença, a luz do mundo, a água da vida, tudo que nós estudamos até agora. Mas a festa que acontece aqui agora é a festa da consagração, a Hanukkah, que celebrava a consagração do templo, feita ainda por Judas Macabeus. Então, Jesus, depois de 2 meses, ele retorna a Jerusalém, e os fariseus o encontram, e eles fazem quase que um ultimato para Jesus. Eles chegam para ele e dizem: Senhor Jesus, olha, para com essa brincadeira, para com essa história aí, olha, se você é o Messias, fala logo que você é o Messias, demonstre logo que você é o Messias e resolve esse problema. Parece que eles estavam querendo que Jesus tomasse a decisão e dissesse o que eles queriam, que Jesus dissesse que ele era o Messias, para poder incriminá-lo. E Jesus, ao retomar a sua conversa, ele busca novamente a figura, a imagem do pastor, e diz para eles: mas de tudo que eu já fiz, olha os milagres que eu fiz, olha o que eu tenho falado, olha como as pessoas me ouvem, olha as minhas palavras, vocês ainda têm dúvidas? E aqui ele faz novamente a afirmação que choca muitos: eu sou o Filho de Deus. Eu sou o Filho de Deus. Eu sou a porta, eu sou o bom pastor e eu sou o Filho de Deus. É aqui nessa afirmação que Jesus demonstra para todos a dimensão do seu ministério. É aqui que agora ele não apenas está fazendo comparações, ele está fazendo uma afirmação muito forte. Eu sou o Filho de Deus. E só o Filho de Deus pode dar a vida para salvar as suas ovelhas. Só o Filho de Deus pode se entregar. Lembre-se, e fique bem claro isso, para mim e para você, Jesus não foi um mártir, que foi assassinado por invejosos, que foi perseguido por pessoas que só queriam o poder, e se tornou um grande mártir. Não, Jesus se entregou, ele deu a sua vida, ninguém teria poder de tirá-la, mas ele se entregou, e é por isso que ele diz: eu sou o bom pastor. E o que o bom pastor faz para ser o bom pastor? Ele dá a vida pelas ovelhas. E aqui que a dimensão do trabalho de Jesus é revelada através das suas palavras. Ele é o Filho de Deus. E aqui no capítulo 10, nós encontramos não somente Jesus dizendo para todos que ele era o bom pastor, mas mostrando para todos de que o seu ministério era o ministério para abranger e salvar a todos. Que ele era o bom pastor. Não apenas mais um, não apenas um outro, não apenas um profeta que surgiu, com todo respeito aos profetas, mas nenhum dos profetas até ali teve ou tinha a incumbência de ser o salvador do mundo. Ou seja, ele não era mais um, ele era o único, o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. Vocês sabem que quando Jesus faz as suas referências a ser um bom pastor, ele diz claramente que o bom pastor, ele dá a vida para as ovelhas e as ovelhas o conhecem, as suas ovelhas o conhecem. Quando os pastores iam e levavam suas ovelhas para o aprisco, que geralmente, como eu disse, eram coletivos, ou seja, eram vários rebanhos que dormiam no mesmo lugar,
Logo pela manhã, quando o pastor se levantava e chegava a hora de sair, ele chamava pelas suas ovelhas. E as suas ovelhas, somente elas, saíam do aprisco. Se outro pastor chamasse pelo nome, elas não iam. Elas só iam com o pastor que era o pastor delas. Sabe por que elas faziam isso? Porque elas conheciam a voz e o chamado do seu pastor. Elas conheciam a voz e o chamado do seu pastor. E isso só era possível por duas coisas, por duas realidades. Primeiro, porque eles conviviam, eles passavam tempo juntos. O pastor passava o dia com as suas ovelhas, o dia inteiro, e às vezes, como eu disse, as noites também. Então, a convivência do dia a dia, as ovelhas iam aprendendo a identificar a voz do seu pastor. O outro aspecto que nos disse, eu disse, um desses era a convivência. O outro era o fato de que o pastor tinha um tratamento particular para cada uma das suas ovelhas. Por exemplo, todas elas tinham nomes. Ele as chamava pelo nome. Ele sabia quais eram as que eram mais rebeldes, as que eram mais quietas, as que precisavam de mais cuidados, as que eram mais independentes. Ele conhecia cada uma delas. Era um trabalho particular. E quando Jesus se identifica como sendo o bom pastor, todas essas imagens brotam na mente dos ouvintes de Jesus. E agora, quando ele faz a referência de que ele é o bom pastor, eles naturalmente sabem que, realmente, as ovelhas só conhecem a voz do seu pastor. Não adianta o salteador chamar, não adianta o ladrão chamar, não adianta o interesseiro chamar, e nem adianta um outro pastor chamar. Elas só vão sair do aprisco quando o pastor, que é o pastor delas, as chamar pelos nomes, pelo próprio nome. Convivência e trato específico. É a mesma coisa que Jesus faz comigo e com você. Ele trata a cada um de nós de modo particular. Jesus, ele sabe das minhas dores, Jesus sabe das minhas dificuldades, Jesus sabe dos dilemas, das incertezas, dos tropeços da minha vida, da mesma forma que Ele sabe da sua vida. Não importa onde você está me ouvindo aí, não importa se você está assistindo ao vivo conosco, ou se você está assistindo esse sermão mais tarde, não importa em que lugar do mundo você esteja, Jesus sabe exatamente o que está se passando na sua vida. Ele sabe de todas as dores que você tem enfrentado, Ele sabe de todas as lutas, Ele sabe das suas quedas, dos seus pontos fracos, dos seus pontos fortes. Ele sabe o que pode chegar à tua vida e o que não pode, aonde você vai ter força para resistir e aonde não vai, porque Ele é o bom pastor. E o bom pastor, Jesus, já deu a vida por mim e por você que somos as suas ovelhas. E agora Ele tem a capacidade de chegar para mim e dizer, para mim e para você, eu já cumpri o meu papel, eu dei a minha vida. E é por isso que Ele é a porta, é por isso que Ele é o Filho de Deus, e é por isso que Ele é o bom pastor. Ele chega até a porta do nosso aprisco e Ele chama. E o texto fala, e a história fala que quando o pastor chamava e ele começava a andar, as suas ovelhas o seguiam. Ele não ia empurrando o seu rebanho, não. Ele ia à frente e as ovelhas o seguiam. Você consegue identificar a voz do bom pastor te chamando? Em meio à confusão de vozes e barulhos desse mundo, das circunstâncias que vivemos, talvez dos problemas que você tem passado, você consegue identificar a voz de Jesus? Só há duas maneiras disso acontecer: convivência com Ele
e a certeza que Ele trata com você e comigo particularmente, que Ele conhece as minhas dores e as suas dores, e essa convivência com Ele vai fazer com que nós estejamos seguros dentro do seu aprisco, que eu e você possamos ouvir a voz do nosso bom pastor nos chamando, segui-lo e temos a certeza de que tudo o que era para ter sido feito para garantir a mim e a você a salvação, a segurança da salvação, já foi alcançado no ministério, no sacerdócio de Jesus. Que você aceite esse convite, que você entregue a sua vida a Ele e deixe que Ele tome conta da sua vida e que você encontre nele todas as respostas que você precisa. Esse é o meu desejo e a minha oração para todos nós. Feche seus olhos e vamos orar. Querido bom Pai que estás nos céus, muito obrigado pelas tuas bênçãos, pelo cuidado. Acima de tudo, agradecemos a Ti o privilégio que nós temos, ó Pai, de sermos Teus filhos, de fazermos parte do Teu rebanho, de pertencermos ao Teu aprisco, que possamos encontrar em Ti a segurança, as respostas, mas acima de tudo, o perdão e a salvação. Nos abençoe, nos guarde, nos proteja onde quer que nós estejamos, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a você que nos assistiu, onde quer que você esteja. Que Deus esteja com você e com a sua família, que você seja ricamente abençoado por eles.